Graças a Deus, irmãos. No Salmo 122 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? E esse é a nossa alegria de termos o privilégio de estarmos aqui nesse momento. E eu convido a todos vocês que abram nesse Salmo, Salmo 122. Desde já dizendo aos irmãos que não foi possível, a gente vai colocar essa transmissão depois, porque tivemos um problema ali na energia, mas vamos cultuar o nosso Deus. Depois o irmão Lucas vai estar lançando o nosso culto dessa noite, mas que cada um de nós estejamos com esse intuito de adorar o nosso Deus. Vamos fazer essa leitura de forma alternada. Eu peço que os irmãos se coloquem de pé. Eu farei os primeiros versos, o pastor vai seguindo com a igreja. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta. Para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Todos. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Louvado seja Deus. Que possamos estar buscando esse bem, que possamos buscar nos alegrar na presença do nosso Deus. Vamos estar orando nesse momento, uma oração de adoração, e eu peço a Maricele que esteja fazendo essa oração. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, ó Deus. Muito obrigado, Pai, porque estamos aqui, Senhor, em tua casa, reconhecendo, ó Deus, a tua grandeza, a tua fidelidade, ó Deus, sobre todas as coisas, ó Pai. Que o Senhor esteja recebendo todo o culto aqui, Senhor, com um aroma agradável a Ti. Que o Senhor esteja preparando, Senhor, os nossos corações para louvarmos, para recebermos, Senhor, a Tua palavra, ó Deus. E fala conosco, Pai. Que possamos, ó Deus, ser quebrantados, ó Deus, através da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a sermos fiéis até o fim, ó Deus, que receberemos a coroa da vida, Pai. Ó Deus, nos ajuda em tudo, pois reconhecemos que somos falhos, ó Pai. Mas nós temos um Deus que cuida de nós, ó Pai, que nos perdoa. Nos ajuda em tudo, ó Deus. Obrigado por este momento maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ainda de pé, irmãos, entoar o hino 17. Deus seja louvado. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado.
cesse, canta e não cesse o seu louvor, de todos seja sempre exaltado, e cante a igreja com terno amor. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 3, podem sentar. Apocalipse capítulo 3, os versículos de 10 a 12. Apocalipse capítulo 3, peço que vocês acompanhem com atenção essa leitura que eu estarei fazendo agora. Diz assim a palavra do Senhor: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Louvado seja Deus. Irmãos, nós não estamos servindo a Deus em vão. Nós temos uma coroa esperando por cada um de nós. Por isso devemos perseverar, continuar na carreira, só para esperar o dia de recebermos a coroa da vida das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, porque não é por mérito nosso, mas foi pelo sangue do Senhor Jesus. E nesse momento nós vamos fazer uma oração de confissão de pecados, e eu peço à irmã Patrícia que esteja fazendo essa oração. Senhor meu Deus, louvado, Pai, exaltado seja o teu santo nome. Nós nos achegamos a Ti, ó Deus, porque Tu és um Deus bom, um Deus santo, misericordioso, Deus. E nós nos achegamos também, ó Pai, porque nós somos falhos, Senhor, e pequenos, ó Deus. Nós viemos, Senhor, Te pedir perdão, Senhor. Nos perdoa, Deus, quando nós não reagimos de modo que Teu nome seja glorificado. Nos perdoa, Senhor, quando somos egoístas, Senhor. Nos perdoa quando não fazemos o bem que deveríamos fazer, ó Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, vem estar nos limpando, Senhor, nos purificando, meu Deus, de toda iniquidade, ó Pai. Mas faz isso, Deus, para que o Teu santo nome venha a ser glorificado, meu Pai. Que se houver, meu Deus, alguma boa obra em nós, ó Pai, não haja orgulho, Deus, mas que antes nós possamos olhar para Ti, que és o autor e consumador da nossa fé. E nós precisamos ver com os olhos fixos em Ti, ó Deus. Nós Te louvamos, Senhor, porque nós cremos no que diz a Tua palavra, que é aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, meu Deus. Muito obrigada por isso, Pai. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus, certos do perdão do nosso bondoso Deus. Louvemos ao nosso Deus nesse momento. Graças a paz, irmãos. Boa noite. Vocês estão bem? Já jantaram? Eita. Mas vamos louvar o Senhor mesmo assim, amém? Amém. De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito
Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, para o teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Que separava já não separa mais, e a luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Glória a Deus. E estamos para isso mesmo, irmão, para adorar o nome do nosso Deus.
E assim adoramos e temos também a oportunidade nesse momento de adorarmos o nosso Deus com os nossos dízimos e ofertas. Isso é um privilégio, irmãos. Primeiro, porque Deus tem nos suprido. Segundo, porque nós não servimos ao dinheiro. O dinheiro não é o nosso Senhor. Mas nós cremos, temos a plena certeza que é Deus quem tem nos dado o pão de cada dia, nosso emprego, nosso alimento. Então a gente pode adorar a Deus com o nosso dinheiro, com as nossas ofertas e dando assim com alegria e sabendo que é para a obra do Senhor. Vamos louvar e aqueles que trouxeram seus dízimos e ofertas podem consagrá-los. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é um fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel assim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel assim. Oremos mais uma vez. Bondoso Deus, nosso eterno Pai, toda honra, glória, louvores e todo esse culto, ó Pai, que o Senhor esteja recebendo, ó Pai, diante do teu trono. Porque aqui são pecadores, ó Pai, que reconhecem que necessitam de Ti. E aqui o teu povo, ó Pai, com forma de gratidão, de fidelidade, ó Pai, tem contribuído, tem sustentado a Tua obra aqui na terra. Abençoa, Senhor, todos estes, ó Pai, que têm sido com alegria, ó Pai, tem ofertado, dizimado. Ó Deus, nós Te louvamos, ó Pai, porque temos visto a Tua providência, o Teu amor, o Teu cuidado em nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai, por essa igreja, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por esses irmãos maravilhosos, ó Pai, por essa família que o Senhor tem nos dado. E que nós possamos administrar, ó Pai, esse dinheiro, ó Pai, de acordo com a Tua vontade. Que possamos sim, ó Pai, estar olhando para o necessitado, olhando para aqueles irmãos que têm se entregado, ó Pai, em Tua obra, e que a Tua obra possa continuar aqui na terra, porque necessita de recursos para que seja feita. Nós Te louvamos, ó Deus, porque a Tua igreja, ó Pai, tem entendido que nós somos apenas mordomos e que tudo é Teu. Abençoa o Teu povo, ó Pai, nessa noite. Nos abençoa, fala ao nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Nesse momento nós, com a mesma alegria, vamos ser abençoados pela palavra do nosso pastor, vinda da parte de Deus. Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre nós. A você que nos acompanha através das redes sociais, Deus fale ao seu coração. Vamos à palavra de Deus,
no livro de Neemias. Neemias, capítulo 2, nós leremos dos versos 11 ao verso 20. Vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Neemias. Neemias capítulo 2, verso 11 em diante. A palavra de Deus nos diz assim: Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e do açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei e entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora e nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: Estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: Disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalá, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi juntos: O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Palavra do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Deus Pai Todo-Poderoso, louvado seja o Senhor pelo Teu Filho Jesus, pela Sua palavra, pelo Seu Espírito, qual rogamos entendê-la para a nossa vida nessa noite, para que haja conforto, consolo, exortação e edificação da Tua igreja, Senhor. Alimenta-nos nessa noite, na certeza de que o Senhor é o Deus que nos guia e que guia esta igreja. Ó Deus, fala ao nosso coração, dá-nos o entendimento à luz do Espírito Santo para entendermos a Tua vontade para as nossas vidas. Aplica, ó Deus, em nossas vidas a Tua obra nessa noite. Sê conosco e com todos que nos acompanham agora, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. É muito comum quando nós viajamos encontrarmos aqueles carros que tem aqueles adesivos assim: dirigido por mim, mas guiado por Deus. Já viu esse, né? Interessante, porque esta é uma declaração que mostra duas coisas. Há dois tipos de pessoas no mundo: há aqueles que são guiados por Deus e há aqueles que são guiados pelo mundo. Como Paulo diz em Efésios, capítulo 2, dos versos de 1 a 3, falando acerca dos irmãos de Éfeso, dizendo que eles eram guiados pelo curso deste mundo, eram guiados pelos falsos ídolos, pelos pecados do próprio coração. Ou seja, a Bíblia deixa claro que há dois tipos de pessoas: aqueles que são guiados por Deus, que são estes, os filhos de Deus, e aqueles que não são filhos de Deus e por isso são guiados pelo curso deste mundo,
pelo que a filosofia chama de espírito da época. Se deixam levar por todas as ideologias que o espírito da época prega, por todas os relativismos, por todas as vãs filosofias e sutis pensamentos. Este é o espírito da época, do consumismo, do capitalismo, que leva o cidadão a viver na base deste curso, deste mundo. Os filhos de Deus não são guiados pelo espírito da época, os filhos de Deus não são guiados pelo curso deste mundo, mas os filhos de Deus são guiados justamente por Deus, pelo próprio Pai. A mão do Senhor é quem conduz a sua igreja, a mão do Senhor é quem deve conduzir cada um de nós. Por isso, aqueles que, por mais que digam que creem em Deus, por mais que são amigos do Evangelho, possuem uma fé até de um sentimento carismático, muito bonito, até respeitoso, respeita o Evangelho, mas a Bíblia chama estes de filhos da ira. Enquanto não forem filhos de Deus, guiados por Deus, são considerados filhos da ira. Assim éramos nós, filhos da ira. Mas, uma vez que agora somos filhos de Deus, e quem são estes filhos de Deus? São aqueles que passaram a ser conduzidos por Deus. As suas veredas são conduzidas por Deus. Como o salmista Davi diz, ele nos faz guiar pelas veredas da justiça. O pastor agora guia o seu povo, guia a cada um de nós. Por isso, temos Deus como guia durante toda a nossa vida. Ei, meu irmão, cada um de nós aqui é guiado por Deus. Nós não somos guiados pela nossa própria determinação, mas quem nos guia é o Senhor. Como diz o Salmo 48, verso 14, que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Este é o Deus que nos guia. São todos aqueles que receberam uma nova vida pelo Espírito Santo. E é a partir dessa nova vida no Espírito Santo que nós passamos a entender que o nosso coração, as nossas ações, as nossas relações, o nosso futuro, tudo isso é dirigido por Deus. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8,14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Portanto, somente quem é filho de Deus é guiado por Deus em tudo que faz. E é sobre isso que esse texto que nós lemos vai falar. O livro de Neemias é interessante, foi escrito no século V a.C. e tem o seu autor desconhecido. Embora receba o nome de Neemias, mas não sabemos ao certo se foi Neemias quem escreveu este livro. A maioria dos teólogos vai afirmar que foi Esdras quem escreveu o livro de Neemias, tanto o livro de Esdras quanto o livro de Neemias. São livros escritos praticamente quase que na mesma época, se não a diferença de poucos anos. E é interessante porque Neemias significa Deus conforta. E nós vemos isso, o trabalhar de Deus, usando Neemias, confortando Neemias em todo o tempo. E os manuscritos originais, hebraicos, mostram que o livro de Esdras e Neemias não eram separados como na nossa Bíblia está separado aqui. Mas no original, o rolo hebraico, no original, mostra um único rolo, um único livro. Porque os dois livros tratam de um assunto similar. Eles narram um período da história da saída dos judeus do cativeiro da Babilônia, em que a Pérsia dominava em todo esse território, principalmente em Jerusalém. É claro que mesmo com a libertação do cativeiro babilônico, muitos judeus permaneceram ainda lá no exílio e apenas alguns voltaram para Jerusalém. Estes alguns está registrado no livro de Esdras. Há uma lista, nome a nome, de famílias que está registrado no livro de Esdras, que a gente geralmente pula quando vai ler o livro de Esdras, né? Nós geralmente pulamos. Eita, quanto nome, eu vou pular isso aqui, não vou ler. Nós pulamos. Mas aquela relação toda foram os cristãos, os judeus, que voltaram do exílio para Jerusalém. E o grupo dos judeus que voltaram juntamente com Esdras para Jerusalém. E quando eles voltam a Jerusalém, eles voltam para começar a reedificar o templo que estava destruído e durou mais ou menos aí 13 anos
em que eles estavam construindo o templo até a chegada de Neemias. E nessa época, Neemias, a Bíblia nos diz que era copeiro do rei Artaxerxes, na cidade de Suzã, e ele tomou conhecimento de que Jerusalém estava com seus muros destruídos. Embora Esdras estivesse iniciando a reconstrução do templo, mas a cidade ainda estava destruída. E o que isso significa, irmãos? Uma cidade sem muros. Isso tem um significado muito importante na teologia, inclusive. Porque quando nós olhamos para uma cidade, historicamente, uma cidade sem muros era um sinal de vergonha. Porque mostra que aquela cidade foi invadida, foi destruída e ela não teve recursos, riquezas, posses para retomar a sua reconstrução. Ou se não é por falta de recurso, é porque eles estavam sempre sobre a mira do inimigo, dominados pelo inimigo para não construir, para que facilmente eles pudessem adentrar aquela cidade e pudessem possuir seus bens e recursos, filhos, mulheres e tudo mais. Então, uma cidade sem muros era um sinal de vergonha, uma cidade vulnerável a qualquer inimigo que desejasse invadir. É mais ou menos como eu e você que fôssemos dormir, daqui a mais tarde nós vamos dormir, né? E aí você deixasse a porta da sua casa aberta e fosse deitar. Você consegue dormir com a porta escancarada assim? Não tem como você dormir com a porta escancarada. Essa sensação que os moradores, os judeus que estavam em Jerusalém, estavam sentindo. Eles estavam ali com as suas casas, mas deitavam e não sabiam o momento em que o inimigo poderia entrar, porque a cidade estava totalmente desprotegida, vulnerável a qualquer que invadisse. E é dessa maneira, diante dessa informação, que o templo está sendo reconstruído por Esdras, mas a cidade continua sem muros, desprotegida. Então, quando Neemias soube dessa informação, diante dessa informação, no capítulo 1, nós nos deparamos com o lamento de Neemias. Ele lamenta, ele faz uma oração, um jejum, por causa do sofrimento de Jerusalém, porque ela estava com falta de paz, falta de segurança, e ela estava como um símbolo de vergonha. A nação, ou a cidade de Jerusalém, estava como um símbolo de vergonha. E é por essa razão que começa o capítulo 2, onde Neemias expõe sua tristeza perante o rei Artaxerxes. Então, de maneira soberana, irmãos, Deus usa o rei a perguntar a Neemias o que é que ele estava passando, por que ele estava triste e o que é que ele queria. E aí, como disse Lutero, Neemias era um homem de orações curtas, porém intensas. É interessante porque a maior oração de Neemias vai estar registrada no capítulo 1, e que não é uma oração tão grande assim, se você analisar. É uma oração que tem aqui, pelo menos, basicamente vai do verso de número 4, verso 5 do capítulo 1, até o verso número 11. Se comparada às orações de outros homens de Deus, são orações, a maior oração de Neemias é esta. Mas as demais orações são curtíssimas, como esta do capítulo 2, verso de número 3, ou melhor, verso de número 4. Olha o que diz o texto. Vamos ler juntos? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei. Está achando aí, irmãos? Capítulo 2, verso 4. Vamos lá juntos. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Como é que isso aconteceu, né? De repente ele está perante o rei Artaxerxes e o rei diz: por que você está triste? O que é que você quer? Qual é o motivo da sua tristeza? O que é que está passando no seu coração? E ele explica: por causa da minha cidade, os muros estão destruídos. O que é que você quer para resolver essa situação? Aí ele parou assim e orou. Uma oração instantânea. O rei Artaxerxes nem imaginava que ele estava orando, mas ele parou: Senhor, me ajude agora, Senhor. Que a tua mão se estenda sobre... Imagine ele orando: Senhor, me dá êxito nisso. Olha a providência do Senhor já aqui. Ele ora instantaneamente, homem, como disse Lutero, homem de orações curtas, mas intensamente ligado com o Pai.
Sua vida está ligada com o Pai. Assim nós podemos fazer um trabalho, na escola, na faculdade, sempre ligado com o Pai. Orações curtas, mas intensas. Assim ele orou ao Senhor. E graciosamente Neemias então é designado governador civil de Jerusalém. Representante da Pérsia em Jerusalém, do rei Artaxerxes. E quando ele chega lá, ele recebe ofícios do rei para atravessar as fronteiras, como atravessar a alfândega. Você precisa de notas para atravessar, seja uma mercadoria. E Neemias precisava de documentos para atravessar as fronteiras até chegar a Jerusalém. E o rei dá a ele ofícios de licença a todos os magistrados que ele encontrasse. E ele foi até Jerusalém com uma comitiva. Essa comitiva que foi com ele está registrado aqui no capítulo 2, nós vamos ver. E essa expedição da reconstrução começa daqui do capítulo 2 que nós lemos e vai até o capítulo 7, quando a obra termina. Mas aí o versículo, diante da sua missão em ir a Jerusalém, de reconstruir os muros, nós encontramos com a seguinte informação, no versículo 10. O que diz o versículo 10 do capítulo 2? Disto ficaram sabendo Sambalá. Aqui na minha versão está Sambalá. Na sua versão está como? Sambalate? Sambalate? Há uma variação do hebraico aqui, e a minha foi omitida. O ti parece um Sambalá aqui. Mas seja como for, o indivíduo aqui não tem um nome muito bonito. Mas Sambalate ou Sambalá, ou samba para lá, como for. O honorita e Tobias, o servo amonita, muitos lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Qual era o desejo de Neemias? Buscar o bem de Jerusalém. Qual foi o salmo que nós lemos hoje aqui? Quem se lembra no início do culto? 122. Qual o desejo expresso no salmo 122? Vamos à casa do Senhor. Aí, o que o Davi anela também por Jerusalém? Ele diz lá o que no Salmo 122? Alegrei-me, e ele diz que sejam abençoados aqueles que buscam o bem de Jerusalém, não é isso? A cidade compacta do Deus Todo-Poderoso. Há uma relação, irmãos, da liturgia com o que nós pregamos. Tudo está conectado com a direção de Deus. Aquele salmo mostra justamente o desejo daqueles que querem o bem de Jerusalém. E o que é que Neemias queria? Bem de Jerusalém. Mas ao contrário disso, os inimigos do povo de Deus e da cidade de Deus não queriam o bem de Jerusalém. E aí eles disseram o quê? Eles ficaram desagradados quando soube que alguém estava procurando o bem aos filhos de Israel. Veja aqui o contraste entre Neemias, que demonstra os justos, e estes homens que demonstram os ímpios. Aqueles que querem o bem das coisas de Deus e aqueles que querem a derrota dos filhos de Deus. Nós vemos o contraste estabelecido aqui, mas mesmo diante desse contraste, os mesmos aqui, esses três personagens aqui, na verdade aqui são dois, mas no versículo 19 do capítulo 2, nós vamos ver que são três. Há um Gesem arábio, que também é incluído aqui. Esses três personagens são os mesmos personagens que no livro de Esdras vai atrapalhar Esdras a reconstruir o templo. A missão do sacerdote Esdras foi reconstruir o templo. A missão de Neemias, reconstruir os muros da cidade como governador. Esdras, sacerdote, Neemias, governador, ambos com a missão de reedificar Jerusalém, seja com o templo, seja com seus muros. E aí, esses mesmos homens que vão atrapalhar a reconstrução do templo com Esdras, vai também tentar atrapalhar Neemias com a reconstrução dos muros. E aí, mesmo diante disso, nós chegamos ao início do versículo 11, no capítulo 2, versículo 11, texto que nós lemos, e aí nós nos deparamos, finalmente, quando Neemias chega a Jerusalém, por lá, e ele esteve quantos dias em Jerusalém? 3 dias em Jerusalém. Olha que interessante,
Ele esteve 3 dias. E esse texto nos mostra, irmãos, que Deus esteve guiando a vida de Neemias para a reconstrução dos muros de Jerusalém, para o bem da glória do Senhor e para que de alguma forma o Senhor pudesse guiar o povo para viver a paz. Por isso, nós vamos falar com este tema, guiados por Deus. Em primeiro lugar, quem são aqueles que são guiados por Deus? São aqueles que são guiados por Deus no coração, ou o coração guiado por Deus. Veja o que diz o versículo 12. A Bíblia nos diz assim: então, quando ele chega a Jerusalém, ele diz: à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Houve uma comitiva que foi com ele. Eu não declarei a ninguém o que? O meu Deus me pusera onde? No coração. Ele disse: olha, eu me levantei à noite e eu não disse a ninguém. Eu não falei a ninguém o que o meu Deus havia me colocado no coração. Todos aqueles que são filhos de Deus têm um coração guiado por Deus. E a Bíblia nos diz isso. Deus pôs no coração. Veja que este verbo aqui está no particípio e nós vemos que há um passado. Deus já havia posto no coração. Pusera. Ele havia colocado, o particípio está aqui, para a gente entender melhor. Ele havia colocado, está no passado. Deus já havia colocado isso no coração de Neemias. Não é algo que veio assim, do nada. Ele já havia colocado isso. Devemos nos lembrar que os filhos de Deus, como no caso de Neemias, estavam em busca do bem de Jerusalém. E essa mesma expressão só vai aparecer neste livro, no capítulo 7, verso 5. Veja lá na sua Bíblia. Capítulo 7, verso 5. Essa mesma expressão vai aparecer. A diferença é, e você vai ver qual é a diferença. Versículo 5 do capítulo 7 diz o quê? Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntassem os novos. Então veja, se a gente for seguir o texto, você vai ver o que Deus colocou no coração de Neemias. E ele agora declara o que Deus colocou no seu coração. O que Deus colocou no coração de Neemias? Que ele ajuntasse os nobres, os magistrados, o povo, para registrar, fazer um relatório daquelas pessoas, das genealogias. E ele achou o livro da genealogia daqueles que subiram primeiro, ou seja, aqueles que foram com Esdras. Lá no livro de Esdras isso está escrito. E ele achou isso. Veja que Deus colocou no coração, e aquilo que Deus colocou no coração no capítulo 7, verso 5, isso foi revelado. Ele falou aqui. Mas no capítulo 2, voltando agora, no versículo de número 12, quando ele diz assim: eu não declarei a ninguém o que Deus me pusera no coração, ele não diz o que foi. Nós não sabemos o que Deus colocou no coração de Neemias. Na verdade, nós já sabemos, porque já lemos. Mas o texto em si ainda não mostra, vai nos mostrar ainda. Mas nós sabemos o que Deus colocou no coração de Neemias. O desejo de buscar o bem de Jerusalém e reconstruir os muros de Jerusalém. E aí, diante dessa missão de não dizer nada a ninguém, ele então, nos versículos 12, há uma narrativa, e nós sabemos quando mostra que Neemias sai de noite apenas com alguns homens, não compartilha com ninguém aquilo que estava no seu coração. E ele cita alguns nomes: Porta da Fonte, Fonte do Dragão, Vale não sei da onde, Porta do Vale. São referências e pontos de onde ele poderia passar para chegar a lugares estratégicos, panorâmicos, para ter uma visão privilegiada da cidade. Porque o que o rei pediu para ele ver era o que ele precisava para reconstruir os muros, quanto é que ele ia gastar, o tempo de duração, se você vê isso no início do capítulo 2, e como é que ele ia ter noção de quanto que recurso que ele ia gastar, de quanto tempo que ele ia utilizar, de quantas pessoas para essa tarefa, se ele não tivesse uma visão panorâmica do todo. É como um arquiteto, quando vai olhar uma obra, ele vai examinar a distância, o metro, a altura, ele vai verificar tudo. Da mesma forma, ele vai subindo em lugares estratégicos e ele chega num lugar onde não dá para passar com o animal que ele estava montado, o cavalo. Então ele sai do animal, não dá para passar com o animal, ele desce do animal e ele vai a pé até um lugar mais alto, o ponto mais alto.
Quando ele chega nesse ponto mais alto, ele tem essa visão do todo. E ele passa a contemplar a cidade, ele para e fica analisando. Nos lembra aquilo que Jesus fez quando viu nos muros de Jerusalém, e ele chorando pela cidade, quando contemplava Jerusalém, dizendo: vocês, ó Jerusalém, que matas os teus profetas. A mesma subida que Neemias tem para contemplar Jerusalém, numa visão privilegiada, e ver de quanto que ele ia precisar, de quanto que ia gastar. Então ele passa a ver tudo aquilo. Ele não tinha dito nada aos magistrados, ou àqueles que estivessem investidos de autoridade jurídica ou política. Ele não diz isso a ninguém, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos pedreiros que foram com ele. Ele não diz a ninguém. E depois que ele contemplou tudo aquilo, aquilo já não era mais informação que ele ouviu, aquilo era um fato de que ele estava, de fato, ele estava vendo perante os seus olhos. E aí, constatada a ruína de Jerusalém, constatada a destruição da cidade, no versículo 17, o texto diz assim: então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser, o quê? Opróbrio. O que é isso, opróbrio? Vergonha. Deixemos de ser uma cidade como sinal de vergonha. Deixemos de ser um lugar de terror, assolado. Vamos reedificar os muros. Irmãos, quem que estava conduzindo Neemias? Deus. Quem colocou aquilo no coração de Neemias? Deus. Perceba o quanto Deus estava guiando o coração de Neemias. O que Neemias estava fazendo, motivando aqueles homens, ele estava fazendo isso através daquilo que Deus havia colocado em seu coração. As palavras de Deus estavam no coração de Neemias. Da mesma forma, não há nada melhor em nossa vida que nos leve a uma verdadeira motivação como a palavra de Deus. Aliás, guardar no coração algo importante era uma prática dos sábios. Como diz Provérbios 14:33, no coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos insensatos vem à tona. Os sábios guardam e sabem guardar segredo. Não são tagarelas e vivem falando pelos cotovelos. Os sábios compreendem a hora certa para falar. Como diz o Salmo 37, verso 30 e 31, a boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão. Por quê? Porque tem um coração guiado pela palavra de Deus. Como diz o Salmo 119, verso 11, vocês conhecem: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Mas por que teimamos em pecar? Mas por que tanto corremos a pecar? Porque o nosso coração não está com a palavra. Está cheio de todas as coisas, cheio das redes sociais, cheio do celular, cheio da televisão, cheio da internet, cheio de tudo que este mundo poluído produz. Mas não está cheio da palavra. Por que pecamos muito? Poderíamos pecar menos, sim. Pecamos muito porque o nosso coração está vazio da Bíblia. Não lemos a Bíblia. A verdade é essa: lemos o celular, lemos todas as informações dos jornais, das redes sociais, mas não lemos a Bíblia, para nossa vergonha. Por que cedemos fácil ao pecado? Porque não guardamos a palavra. Como é que vamos guardar aquilo que não temos lido? Como é que vamos guardar aquilo que não temos? Eu preciso ler a palavra. Nós precisamos ler a palavra para não pecar contra o Senhor. O nosso coração deve ser conduzido pela Escritura e não pela novela, não por aquilo que estão falando. O nosso coração deve ser conduzido por Deus, pela palavra de Deus. O coração do verdadeiro Filho de Deus não deixa de ser um coração corrupto, é verdade. Não deixa de ser um coração enganoso e pecaminoso.
Mas mesmo assim é um novo coração, inclinado para Deus, para buscar a Deus, motivado e guiado somente pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que deve nos guiar, porque ela é suficiente para nos orientar, irmãos. Guiados por Deus, em primeiro lugar, são aqueles que têm um coração guiado por Deus, pela sua palavra. Em segundo lugar, são aqueles que são guiados em tudo que faz, guiados por Deus em tudo que faz. Versículo 18, nós encontramos isso na vida de Neemias. A Bíblia diz assim: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. Mais uma expressão aqui, o verbo também está no passado, estivera, pusera, mostra que Deus estava desde o início guiando a vida de Neemias. Todas as suas ações, desde no momento em que ele foi servir o rei Artaxerxes, desde o momento em que ele parou, quando o rei disse assim: o que é que tu queres? Ele parou, a mão do Senhor estava conduzindo. O Senhor estava conduzindo todas as ações de Neemias. Ele era o copeiro do rei, governador, e tudo o que ele procurava fazer, fazia sob o conselho de Deus. Ele tinha noção de tudo o que ele fazia, ele era conduzido pelo Senhor. Isso servia, irmãos, de oportunidade para testemunhar a grandeza de Deus a todos que Neemias tinha oportunidade. Veja, o versículo 18, ele diz exatamente isso: e lhes declarei. Neemias está declarando àqueles homens da comitiva. O que ele está declarando àqueles homens? Que a boa mão do Senhor estivera com ele. Veja, irmãos, como Deus nos deu. Deus deu a cada um de nós uma missão. A missão Deus nos deu a cada um. Deus deu a cada um de vocês uma missão. Esteja você na faculdade, esteja você no trabalho, na empresa, na rua, na feira, na mercearia, onde quer que você esteja. Deus deu a você uma missão. E esta missão, nós devemos aproveitar a oportunidade. Há uma oportunidade a todos nós, naquilo em que fazemos. Seja cuidando de pessoas, cuidando de animais, cuidando de gente, onde quer que Deus tenha colocado a gente. Precisamos dizer às pessoas como a boa mão do Senhor tem sido conosco. Como o Senhor tem sido para conosco. Nós precisamos falar isso. Mostrar às pessoas como Deus é abençoador, como Deus nos guia. Como diz a estrofe, a primeira estrofe do hino 163, Direção Divina, que foi composto por Sarah Calley, esposa do reverendo Robert Calley, grande evangelista, pastor, fundador da escola dominical no Brasil, contemporâneo do reverendo Ashbel Green Simonton, fundador da IPB. E este belo hino diz assim: as tuas mãos dirigem meu destino. Ó Deus de amor, que seja sempre assim. Teus são os meus poderes, minha vida. Em tudo, eterno Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, em sombra ou luz, de acordo com o teu plano. É tudo bom se vem do teu querer. Deus nos guia, irmãos, em tudo o que fazemos, e deve ser assim, como na vida de Neemias, para a glória do Senhor. Eu lhes disse como a boa mão do Senhor estivera comigo, e também as palavras do rei. Veja como ele também mostra Deus no controle da sua vida, das suas ações, mas também sobre os governos. Deus guiando o rei para o benefício da sua cidade santa, para o benefício do seu povo. As palavras que me falaram o rei, então disseram: disponhamos. Veja a motivação de saber que Deus está guiando. Todos foram animados, todos foram motivados, e todos disseram: vamos então, edifiquemos, vamos nos expor a edificar os muros. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Quando nós sabemos que o Senhor está nos guiando, nós temos ânimo para começar a semana,
Saber que Deus vai nos conduzir, Deus vai nos guiar nessas decisões que você precisa tomar nessa semana, nas decisões, nas compras, seja lá o que você fizer, Deus estará guiando sua vida em tudo que você fizer. E isso nos traz ânimo. Seja a tempestade que vier, venha como diz o hino, em tristezas ou em prazer, sejam curtos ou compridos, mas é saber que tudo vem do teu querer, Senhor. Tudo vem do querer do Senhor. Isso nos anima, isso nos alegra. Mas em último lugar, somos guiados por Deus quanto ao futuro. Quando vemos que Deus estava guiando Neemias com a sua mão, o seu coração, vemos aqui também Deus guiando Neemias quanto ao seu futuro. E apesar de toda oposição e desprezo dos adversários, como diz o versículo 19, porém Sambalate o Honorita e Tobias o servo Amonita e Gesem o Arábio, quando souberam de quê? Do ânimo que eles tiveram em reconstruir. O que eles fizeram? Zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Veja aqui a articulação daqueles homens. Veja, se você analisar, o rei já tinha dado ordens a Neemias. Licença total, autonomia total a Neemias para ele trabalhar. Neemias não precisava mais da ordem do rei. Ele já tinha a ordem do rei. Ele já tinha o favor do rei. Mas aqueles homens, para articular e fazer planos cruéis contra Neemias, planejaram, arquitetaram de forma maldosa esses planos diabólicos para tentar atrapalhar a obra de Deus. E aí o que acontece aqui? Eles tentam desanimar, usando a lei, a legalidade, para tentar jogar Neemias contra o rei. Mas só que Neemias não tinha apenas o favor do rei Artaxerxes, ele tinha o favor do rei dos reis, soberano Senhor. Ele sabia que ele não tinha apenas cartas e ofícios do rei Artaxerxes com o cunho, a assinatura do rei na terra, mas ele tinha a autoridade do Todo-Poderoso. E mesmo que ele não tivesse a autoridade do rei Artaxerxes, mas Deus é tão bondoso que ele faz com que os seus filhos sejam submissos às autoridades da terra. E Neemias, como um homem obediente a Deus, foi obediente às autoridades, como submisso ao rei, para fazer esta obra, ainda que obra de Deus, mas submisso ao rei. Aqueles homens tentaram desanimar Neemias, aqueles homens tentaram fazer tudo para contrariar isso. Mas a resposta de Neemias àquela proposta daqueles homens é a resposta da fé, é aquela resposta que não fala de si mesmo, não fala das suas capacidades, não fala das suas motivações, mas é aquela resposta que fala e confia e exalta naquele que está sentado no verdadeiro trono de glória. Enquanto aqueles opositores queriam encontrar em Neemias alguma brecha para acusá-lo, Neemias não estava apenas com o aval do rei Artaxerxes, mas com o aval do soberano. Então aqueles que são filhos de Deus, meus irmãos, tenham a certeza da providência de Deus quanto ao futuro. Veja que enquanto os verbos que eu mostrei a vocês estão no passado, tanto do versículo 12 quanto do versículo 18, agora nós encontramos no versículo 20 que o verbo está no futuro. Ao contrário disso, aqui apontamos para o futuro. Veja, a resposta de Neemias, vamos ler juntos? O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Perceba, está no futuro. Ele diz: olha, vocês podem pensar o que quiser, podem fazer qualquer tipo de plano, vocês podem tentar atrapalhar a obra, mas quem dará a vitória, quem nos dará êxito, não é a nossa capacidade, não é o nosso recurso, não é o nosso status social. Quem nos dará o êxito é o Deus dos céus, o Todo-Poderoso. É Ele quem nos dará bom êxito. Veja que ele usa a expressão que Daniel usa: o Deus dos céus. O Deus dos céus. Para mostrar àqueles homens que Deus
como na oração do Pai Nosso, Jesus orou, tanto no céu quanto na terra, Deus governa no céu e na terra, e ele usa essa expressão, o Deus dos céus, para dizer que o Deus dos céus é quem nos dará êxito. Mesmo que Artaxerxes nos dê recursos, bens materiais, nos dê todo o favor necessário para a reconstrução desse muro, mas o êxito vem do Senhor. Meu amado irmão, essa é a confiança que devemos ter. O êxito na sua vida não vem pela sua capacidade intelectual, não vem da sua sabedoria, não vem da sua pós-graduação, pós-doutorado. A sua capacidade, o seu êxito não vem pelo recurso, quanto que você tem no banco. O êxito na sua vida não vem de si mesmo, meu irmão, porque isso tudo é passageiro. Se Deus quiser tirar isso tudo da sua vida, Ele tira e você fica sem nada. O seu êxito, o meu êxito, o êxito desta igreja está e vem do Senhor dos céus. É Ele quem domina, comanda esta igreja. O futuro pertence ao Senhor. Este futuro não é igual à teologia da prosperidade, que fica prometendo coisas às pessoas que Deus nem prometeu, as pessoas barganharem com Deus. Não é como a teologia da prosperidade, que ensina a emancipação econômica do indivíduo, política ou até mesmo financeira, mas o futuro, onde nós saberemos, irmãos, que nós teremos verdadeiro êxito, aonde a coroa da vida não irá enferrujar. Este futuro, este êxito que vem do Senhor. Por isso ele diz isso. Ele diz no final: nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos os muros. Nós reedificaremos. E aí vem algo extraordinário. Quando o texto termina dizendo: enquanto Neemias e aqueles homens que queriam reedificar os muros de Jerusalém, diz: nós faremos isso, reedificaremos, porque o Senhor nos dará bom êxito. Aí agora vem o contraste. Versículo 20, parte B, ele diz: vós, todavia. O que é que diz o texto? Não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Sabe o que é isso aqui, meu irmão? Sabe o que chegar para uma pessoa e dizer assim: olha, você não tem parte aqui na cidade Bom Conselho. Você não tem parte. Você não tem direito. E você não vai ter nem memorial. Sabe o que é memorial? Nesse caso aqui, é ser lembrado no túmulo. Ou seja, sabe essas pessoas que se levantam contra o povo de Deus, seriam enterrados como indigentes. Eles não teriam memória. O que Neemias está dizendo àqueles homens é tão sério, que nos lembra as palavras de Cristo, quando Jesus irá chamar a todos perante si, irá separar os bodes e as ovelhas, e Jesus irá dizer assim: olha, vocês, minhas ovelhas à direita, vocês, minhas ovelhas, venham para o reino bendito do meu Pai, venham para a alegria eterna do meu Pai, venham, recebam a herança para o gozo eterno da salvação. Venham, meus filhos. Estes são aqueles que querem um bem de Jerusalém, que terão parte da Jerusalém que descerá do céu, como nós lemos em Apocalipse 3, quando no capítulo 18 fala sobre isso. Aqueles que são filhos de Deus receberão a coroa da vida e terão parte da nova Jerusalém que descerá do céu. É dessa mesma maneira que nós encontramos aqui Neemias falando. Mas ao contrário das ovelhas, Cristo dirá aos bodes, ele dirá assim: vocês, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vocês não têm parte na nova Jerusalém, vocês não têm parte, nem direito, nem herança e nem um memorial. Meus irmãos, é isso que está acontecendo. Haverá um momento nesse dia de grande alegria, de saber que haverá festa eterna no céu, mas também será um dia de grande tristeza, por aqueles que desprezaram a pregação, por aqueles que desprezaram o evangelho, por aqueles que ao invés de serem guiados por Deus, preferiram ser guiados pela ganância, pelo seu próprio coração, por este espírito da época deste mundo. Nós cremos, irmãos, que antes mesmo que o povo de Deus, inclusive na política, pudesse decidir nas urnas,
nós cremos que Deus, sendo soberano, já havia decretado, já havia guiado aqueles que seriam eleitos pelo povo. Mas isso não anula a nossa responsabilidade em fazer a escolha certa. Isso não torna o homem vítima do fatalismo, ou que o homem seja uma marionete, um robô manipulado por Deus. Como diz os nossos símbolos de fé, Deus já harmonizou todas as coisas no seu decreto, de modo que mesmo já tendo decretado tudo, isso não torna o homem isento de suas responsabilidades, nem livre da culpa. O homem é responsável por tudo que faz. Quem é que guia a sua vida? O dinheiro? Os bens dessa terra? As redes sociais? Quem guia a vida de todos os filhos de Deus é Deus. Se você é filho de Deus, você é guiado por Deus. Como disse Paulo, em Deus nos movemos e somente por Ele respiramos e existimos. Será que você que está aqui nessa noite deseja, você ainda não está sendo guiado por Deus, o mundo ainda te guia, as suas ambições te guiam, toda e qualquer coisa neste mundo te guia, menos Deus. Se você deseja ser guiado por Deus, continuar sendo guiado por Deus, do que ser guiado ao precipício pelo curso deste mundo. Se você deseja ser guiado por Deus, você precisa entregar a sua vida a Deus para que Ele possa tomar as rédeas da tua vida. Aquele verdadeiro pastor, o Senhor, do Salmo 23, que Ele guia esta igreja a pastos verdejantes e ao futuro certo na eternidade. Que Deus continue nos guiando, irmãos. Que Deus continue abençoando esta igreja do Senhor. O Deus dos céus, Ele nos dará bom êxito. Vamos nos colocar em pé. Vamos adorar o Senhor. Todo-Poderoso, seja o centro do meu ser e toma em tuas mãos e mostra-me o teu reino. Com meu corpo eu te glorificarei, te dou meu coração, faz dele a tua tenda, o teu altar, a tua casa, que eu seja o lugar onde tu és adorado noite e dia. Eu estou em ti, tu estás em mim. Como foi no teu jardim, Senhor, tu és santo.
Tu és santo, Deus dos céus, todo-poderoso. Obrigado, Senhor, por Tua palavra que acabamos de ouvir. Nós consagramos ao Senhor as nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos ajude para que possamos colocar no nosso coração as Tuas palavras, a fim de sermos guiados pelo Evangelho e não por outra coisa. Capacita-nos como igreja a nos dedicar o coração, tudo que fazemos, as nossas ações, que elas sejam guiadas por Ti, Senhor. E quando nós sairmos do caminho, do trilho da retidão, que o Senhor nos reoriente, através do Seu Espírito nos guie, para que nós possamos continuar sendo guiados pela Tua boa mão, na certeza de que o Senhor nos dará bom êxito. É o Senhor quem nos dará o bom êxito em tudo o que fazemos. Ó Deus, nos dá essa certeza, esta esperança no nosso coração, saber que tudo vem de Ti, para a glória do Senhor. Nos dá assim uma semana de direção do Senhor, nos guiando em tudo que vamos fazer. Dá direção a este irmão, a esta irmã que vai fazer uma cirurgia ou talvez um exame. Dá direção, guia, Senhor, as decisões que serão tomadas nessa semana. Guia, Senhor, a Tua igreja, naquilo em que eles precisam decidir nas suas vidas. Ó Deus, nos dá êxito em todas as coisas, não para a nossa glória, mas para a Tua glória. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Assim nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. No mais, meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, o consolo do Espírito Santo sejam sobre nós, irmãos, hoje e para sempre. Amém.